Muito bom dia! O seu sábado está começando aqui comigo. Mais um programa em dia que está chegando na sua telinha. E olha que eu vou dizer para vocês que hoje nós vamos trazer vários conteúdos para o seu cuidado diário, na saúde, na sua beleza, na sua autoestima. Então está chegando agora o Bom Dia Saúde de hoje. E agora vamos falar um pouco desse assunto que nós mulheres a partir dos 40 anos temos tanto interesse em saber. Reposição hormonal versus menopausa. Com a doutora Victoria Kemi. Eu trouxe ela, a doutora Victoria Kemi, para nós falarmos de um assunto, para nós mulheres, super importante, e que eu acho que depois da casa dos 40 aí, surgem muitas dúvidas e até mesmo os sintomas. É o processo da reposição hormonal, juntamente com a menopausa. Então, seja bem-vinda de novo, doutora. Obrigada. E vamos falar desse assunto que eu já adoro, que eu falo que é uma consulta free para mim. Né? Quando que a gente pode iniciar até mesmo essa questão da reposição hormonal, a partir de qual idade? Porque às vezes fica meio perdido, né? Sim. Entra na casa dos 40, pode já ocorrer os primeiros sintomas do climatério, aí vem a menopausa. Quando que a gente pode iniciar, por exemplo, uma reposição hormonal? Então, a reposição hormonal a gente inicia justamente quando começam a surgir os primeiros sintomas. Não necessariamente a mulher precisa estar na menopausa, ou seja, 1 ano já sem menstruar, ou ter uma idade fixa, né? Então, assim, a gente não vai só pela idade, já tem mais de 40, ou 45, ou 50 anos, não. E sim quando iniciam os sintomas dessa mulher. Então, tem mulheres que ela entra na menopausa antes da idade fisiológica, vamos dizer assim, Tá. que é aquela menopausa precoce. E aí, nesses casos, ela tem que entrar com reposição hormonal até mesmo antes dos 40 anos, né? A maioria das mulheres é depois dos 40, 45, mas a partir do momento que começa a surgir os primeiros sintomas, que são os calorões, a insônia, fadiga, ressecamento genital, a gente já tem indicação de começar a fazer a reposição hormonal dessa mulher. E aí, dentro desse processo, ela iniciou os sintomas, então ela viu que já começou a mudar a questão irritabilidade. Irritabilidade. Nossa, eu acho que eu já tô. Falta de paciência também Alteração de humor, vontade de chorar facilmente. Isso também Isso são também dos já sintomas. são sintomas de diminuição de progesterona no nosso cérebro. E aí, por exemplo, a gente fazendo essa questão, né? Vai lá, passa pela consulta, você fez a indicação já para essa paciente para fazer a reposição. Isso. Quais são os primeiros benefícios que ela já se encontra logo que ela fizer essa questão do início da reposição hormonal? Isso, assim que ela começa a fazer a reposição hormonal, dependendo da via de administração que a gente utilizar, vai ter um tempo de começar a sentir melhor. Então, Tá. eu sempre digo para a paciente que em torno de 15 a 21 dias ela já começa a apresentar a melhora dos sintomas. Então, por exemplo, aquela mulher que acordava toda hora à noite com suores noturno, com muito calor, ou até mesmo durante o dia que tem aquelas ondas de calor, ela não vai mais sentir. Ufa! Né? Em relação a sintomas de labilidade de humor também, então melhora bastante essa questão da ansiedade, da irritabilidade, do choro fácil, Tá. né? Então ela já começa a perceber que ela tá voltando a ser ela mesma. Ela já tá voando de novo, né, doutora? Sim, e aí dependendo do tipo de hormônio que a gente usar, fizer a reposição, ela também vai ter melhora em relação à libido, à disposição, à força, à composição corporal, então tem toda essa questão também. Isso é muito importante, porque até mesmo no meu dia a dia eu ouço bastante relatos, né, de mulheres que estão iniciando os tratamentos com a reposição hormonal, fala, nossa, tô voando, meu marido tá bem feliz, então olha só, já fica essa dica dos benefícios. E dentro disso, né, nós sabemos por quanto tempo essa mulher pode usar ou fazer o uso da reposição hormonal. Então, eu sempre falo para a paciente assim, você vai usar esses hormônios até a próxima consulta, até você voltar aqui daqui 6 meses, 1 ano. Por quê?
Não tem um tempo limite da gente fazer reposição hormonal. Antigamente tinha esse tempo, mas hoje a gente sabe que não tem mais. Então, ela pode usar esses hormônios por 10, 15, 20 anos, Tá. até o último dia da vida dela. Vitalício. Vitalício, desde que ela esteja em acompanhamento, desde que esteja fazendo os exames dela anualmente, que esteja tudo bem, ela vai poder fazer essa reposição para ela se sentir bem, com qualidade de vida, até o último dia de vida mesmo. E me fala uma coisa, qual que é a melhor maneira de se usar? A gente tem diversas formas de fazer reposição hormonal, como comprimido, como géis transdérmicos, mas a melhor forma hoje que a gente tem para entregar esses hormônios para a paciente é na forma dos implantes subcutâneos, que são uns pellets, né, que a gente coloca no tecido gorduroso, na gordurinha mesmo aqui do bumbum da paciente, que ele tem uma duração de 6 a 12 meses, dependendo do tipo que a gente utilizar, e ele vai fazendo uma liberação constante, gradual, direto na corrente sanguínea. Então não tem nada que atrapalhe a absorção desses hormônios. Olha. E ela também não precisa ficar lembrando de usar todos os dias, de aplicar o gel ou de tomar o comprimido, né? Então ele é eficaz, é seguro e cômodo. Gente, olha, eu quero que você volte no próximo programa para a gente falar, você até mesmo falou do implante, né? Que é uma das melhores maneiras de se usar e fazer a reposição hormonal. Então vamos falar sobre esse assunto, que eu acho que a gente pode detalhar um pouquinho mais. Combinado? Combinado. Você sabe quando é indicado a uma cirurgia bariátrica? Olha que eu trouxe a doutora Tayla Amaral para explicar ainda mais sobre esse assunto que acomete muitas dúvidas na população. E conforme prometido, a doutora Tayla Amaral, nossa colunista, está de volta trazendo conteúdos incríveis aqui para aumentar ainda mais os nossos conhecimentos na saúde, prevenções, não é mesmo, doutora Tayla? É isso aí, Flávia. Falei que ia voltar e voltei. Ai, que delícia! Ótimo! E olha que bate-papo com ela, dá vontade de ficar o dia todo, porque emagrecimento, essa questão de obesidade, eu acho muito importante nós falarmos, né? Com certeza. Até porque a obesidade é uma doença, viu, gente? E pra gente até mesmo alinhar essa questão das cirurgias bariátricas, existem mitos, existem soluções reais, né? Exato. Então, pra gente começar esse bate-papo, quando e quem realmente é indicado, por exemplo, num caso de uma cirurgia bariátrica, doutora Tayla? Perfeito, Flávia. É uma dúvida que vem aí sondando bastante esses últimos Sim. tempos, porque, inclusive, aqui no Brasil, a ANS, ela reconheceu que, a Anvisa, na verdade, reconheceu que o paciente que tem um IMC mínimo de 30 como limite, ele pode se submeter A à uma cirurgia bariátrica atualmente. Antes, esse IMC era mais alto, né? Então, primeiro, quem que pode se submeter a uma cirurgia bariátrica? Primeiramente, pessoal, cirurgia bariátrica é para aquele paciente que já tentou diversas vezes várias modalidades de perda de peso, como dieta, atividade física, medicações. No outro programa eu falei um pouquinho Isso. sobre o Mounjaro que tá aí, né? Então é para aquele paciente que já tentou várias coisas e acaba sempre caindo naquele efeito sanfona. E é importante sempre fazer o cálculo do IMC também, Flávia, que é peso dividido pela altura ao quadrado. Então, é muito fácil fazer. Se não souber, joga lá, dá um Google lá rapidinho, Sim. né? Que é muito fácil. E esse paciente, de fato, precisa ser avaliado para ser considerado uma cirurgia bariátrica para o seu melhor resultado. E, doutora Tayla, como que a gente sabe, por exemplo, o seu paciente e você, se é o momento certo de fazer uma cirurgia bariátrica? Porque, como a gente sabe, hoje tem várias formas que complementa aí para ajudar até mesmo na perda de Sim. peso, mas às vezes é necessário a cirurgia Exato. bariátrica. Como você bem mesmo frisou no início do programa, a obesidade ela é uma doença, né? E ela precisa ser tratada com muita seriedade, Flávia. Não é só se fosse tão fácil, né? Era só fechar a boca, é só atividade física que tem que fazer. Não, é muito mais complexo que isso, né? A obesidade ela é um problema multifatorial que a gente chama. Envolve psicológico, envolve estilo de vida, envolve dieta, envolve várias coisas, metabolismo, né? O famoso metabolismo que a gente sempre tá brigando contra ali, né? Então, aquele paciente que pensa em um tratamento mais sério para a obesidade, ele vai ter o sucesso com a cirurgia bariátrica se ele preencher alguns critérios. Primeiro, se ele já tentou algum tratamento clínico, né, ou seja, não cirúrgico, por um período mínimo de 2 anos,
né? Tá. Ou se ele já tem um grau de obesidade muito elevado, IMC acima de 30, com algum problema de saúde que já está limitando esse paciente, por exemplo, pressão alta, diabetes descontrolado, apneia do sono, dores de coluna, dores de joelho, dificuldade inclusive para se relacionar com as outras pessoas, o Sim, sim. estigma, Uhum. né, que esse paciente leva, ele é muito grande. Muitas vezes o paciente ele não tira nem foto mais, porque ele não se reconhece naquele corpo, né? Então, a gente faz uma avaliação muito detalhada de todos esses critérios, inicialmente para entender se a cirurgia bariátrica ela será utilizada naquele momento para melhora da saúde desse paciente. E a cirurgia bariátrica, ela é vista por muitos, né, como um atalho. Sim. Isso é verdade ou é questão de uma decisão que exige tanto preparo e responsabilidade? É um grande mito falar que a cirurgia bariátrica é o meio mais fácil de emagrecer, Flávia. Quem já fez bariátrica sabe muito bem do que eu tô falando. Exige todo um preparo psicológico, um preparo nutricional. Inclusive, durante o pré-operatório, esse paciente ele passa por toda uma jornada de tratamento para já estimular a mudança do estilo de vida, né? Então, é muito mais do que uma simples cirurgia. Ela é uma mudança de toda uma jornada. É fazer o paciente mudar tudo aquilo que o levou a chegar até aquela decisão. Situação, sim. Exatamente, é mudar todo um passado. Eu falo que o paciente renasce com a cirurgia. Claro que isso exige um acompanhamento multiprofissional, né? E um acompanhamento pós-operatório também, para que aqueles resultados, eles não virem mais um efeito sanfona, né? Para que aqueles resultados, eles sejam duradouros a longo prazo. Até porque a gente ouve, né, às vezes, que a cirurgia bariátrica também pode ocorrer o reganho de peso. Exatamente, e isso é um fato. Isso é fato. Tô te trazendo realidade aqui. O reganho de peso pós-bariátrica, ele existe, realmente existe. Mas daqueles pacientes que reganham peso após a cirurgia bariátrica, 90% deles é porque eles voltaram a ter o mesmo estilo de vida de antes da cirurgia, né? Por isso que o psicológico ele precisa ser muito bem trabalhado, Flávia, porque não adianta eu fazer toda uma alteração anatômica num paciente E a mente? e a mente não mudar, e o estilo de alimentação não mudar, ele não fazer a suplementação vitamínica, não fazer nenhum tipo de atividade física, né? É verdade. Então, esse paciente, para ele ter sucesso, ele precisa estar engajado no tratamento. Ele precisa entender que a cirurgia bariátrica não é milagre, assim como nenhum remédio é milagre, É isso e que eu que ia ela falar. precisa Verdade. de um engajamento, precisa de um compromisso, né? No consultório eu falo pro meu paciente assim, olha, metade do tratamento é a cirurgia. É 50%, 50%, né? é 50-50. 50% é a cirurgia, os outros 50% é o paciente seguir todo o planejamento que a gente desenhou para ele naquele momento da consulta. E lembrando também, né, doutora, que não é, como você mesmo disse agora, não é só a questão da bariátrica, e sim qualquer processo que você faça para o emagrecimento, se você Sim. não mudar a sua mentalidade, vai ocorrer o reganho de peso. Com certeza, isso é um fato, Flávia. Não adianta o paciente colocar todas as suas expectativas, suas esperanças em um tratamento só. Ele precisa ter a consciência de que ele precisa mudar por completo. Sim, né? Porque a ideia é fazer toda uma mudança de jornada. Eu quero fazer ele viver de novo. Sim, né? e a pessoa acaba tendo, igual você falou, da questão de tirar foto. Eu acredito que isso também interfere bastante na autoestima. Muito. E quando ele volta a se ver uma outra pessoa que reflete, né? Tanto dentro de casa, com a família, com o dia a dia, ele acaba Sim. pensando, agora eu sou uma pessoa mais magra, agora eu posso comer, e na verdade é a mente que conduz. Exatamente, a mente conduz. A cirurgia é só digamos assim, um estimulador para essa mudança, né? Mudança. Ela é só uma pequena parte de todo um processo, de toda uma estratégia, né? Em relação a essa questão social que você falou, em geral, o paciente que tem obesidade, ele convive com outros pacientes obesos, em geral. Principalmente quando esse paciente, ele tem uma família que tem essa mentalidade, né, de comer muito, comer errado. Sim. Quando ele faz a bariátrica, a família toda, quando ela está engajada, ela perde peso junto. Olha que legal. Né? Então isso é uma transformação que reflete, não é só para o paciente, ele acaba trazendo aquele círculo social dele também para o lado dele. Que né? incrível, E né? isso é comprovado por estudos, inclusive. Ai, que legal. Então, gente, é muito bom sempre você estar aqui. Já deixa as suas redes sociais, caso você tenha alguma dúvida em casa, ou está pensando até mesmo fazer uma avaliação para ver se é necessário realmente uma cirurgia bariátrica, consulte a doutora Tayla. Perfeito, vou deixar aqui o meu grande abraço para toda a equipe do Endia, para a Flávia. Obrigada. E vou deixar aqui minhas redes sociais, no Instagram, doutora DRA
Tayla Amaral, tudo junto, certo? Pode me procurar, mandar mensagem que eu vou atender vocês com todo o carinho do mundo. Ai, que linda, gente, adoro. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você, Flávia. Se você não passou, você vai passar. Quem nunca teve uma infecção de urina? Conta pra mim. Ou seja, nós mulheres temos o maior índice de infecção urinária. Mas a doutora Polly Pacheco dá umas dicas pra gente prevenir da infecção. Na verdade, o que é infecção urinária? Infecção urinária, Flávia, é quando algum germe ele vai atingir o nosso aparelho urinário e vai causar uma inflamação. Aí dessa inflamação a gente tem os sintomas, né? De dor para fazer xixi, aquela sensação de que a bexiga tá sempre cheia, que tem que ir no banheiro toda hora. É o germe lá fazendo infecção. E fora que também, às vezes, né, principalmente no canal urinário da mulher, eu acredito daquela ardência, aquela queimação. Isso é horrível, né, gente? Ah, incomoda bastante. Quem já teve sabe. E Uhum. dentro disso existem diferentes infecções urinárias? Sim, existe a infecção urinária baixa, que é a cistite, que é quando a gente tem esses sintomas mais clássicos de dor para fazer xixi, ardência, um pouco de incontinência, pode escapar um pouquinho de xixi. E tem aquela infecção urinária alta, que a gente chama de pielonefrite, é quando a bactéria foi lá em cima pro rim. Ah, eu já fazer tive inflamação. Eu A já tive. pielonefrite. Como chama? Da pielonefrite. Pielonefrite. Dá dor, lombar, febre. Se for em criança, a criança pode ficar vomitando, ficar muito sonolenta, não come, dá sinais de desidratação e a febre sempre muito alta. E por que isso acontece? Geralmente a infecção a gente imagina no canal urinário, não Isso. nos rins. Em criança, a gente tem sempre que investigar malformações do trato urinário. Existe uma malformação que é muito comum, que é o refluxo de urina. Sabe aquele refluxo que a gente sente quando come? Sei, no Que estômago. sente o alimento voltando? Uhum. Nas crianças que nascem com esse tipo de malformação, o xixi volta da bexiga para o rim. Então a bactéria vai de elevador lá para o rim. Sobe muito rápido. Tá. Em adultos, isso pode acontecer quando a mulher ou o homem não faz xixi direito, tá sempre com a bexiga cheia, tá sempre fazendo xixi com pressa, e aí isso facilita com que a bactéria ela vá caminhando Diretamente. e vai lá pro rim. Gente, é uma das piores dores eu tive, eu posso dizer. E me fala uma coisa, é verdade que as meninas, isso eu quero saber, tem mais infecções urinárias que os meninos? Sim, as meninas acabam tendo mais infecção urinária porque a uretra ela é muito próxima da região perianal, né, ali do bumbum. Então, os principais germes que causam infecção urinária são germes que vêm mesmo do cocô. Já os meninos, eles acabam tendo mais infecção urinária no período da época que eles são bebezinhos, né? De recém-nascidos até 1 ano de idade, que é quando a gente encontra mais malformações do trato urinário. E, gente, é impressionante o que ela tá falando, né? É quando nós meninas somos crianças, enfim, a mamãe sempre falava, né? Limpa o xixi, né, pra frente junto, porque dá infecção, não é verdade? Medidas de higiene Sim. é sempre a principal, De uma limpar das o bumbum, principais, né? enfim. Limpar o bumbum, né, sempre de frente para trás, é uma das principais orientações que a gente dá para prevenir infecção urinária em menina. Que a gente cresce ouvindo isso de mãe, limpa pra trás, Isso. não é? E me fala, doutora Polly, quais são os principais exames que você pede dentro do seu consultório para detectar, por exemplo, uma infecção urinária? A infecção urinária, a gente sempre tem que ter esse conjunto, né? Primeiro, o paciente tem que ter sintoma, né? Tem que ter o exame de urina alterado, ou seja, a gente tem que ver lá se tem leucócitos na urina, que são as nossas células de defesa, né? Tá. Que reagem contra a bactéria. E tem que ter a cultura positiva. A cultura é quando a gente pega a urina, coloca no meio lá para semear e o médico do laboratório vê que tem um bichinho lá crescendo. Então a cultura diz o nome da bactéria e qual é o antibiótico que trata a bactéria. Então o exame de urina com a cultura é o exame que a gente dá o diagnóstico, diz que com certeza foi infecção urinária. E como que a gente faz, por exemplo, para fazer uma prevenção para não termos a infecção urinária? Melhores cuidados para vocês terem, Já anota. principalmente meninas, mulheres, adolescentes, homens também, tá? Mas a gente sabe que depois que a menina sai das fraldas, ela tem mais chance de ter infecção. Então, beber sempre muita água. Beber água faz com que o nosso trato urinário fique cada vez mais limpo, Tá. né? Segunda coisa, ir no banheiro com frequência.
Não adianta ficar prendendo o xixi. Quando a gente ficar prende o segurando, xixi, ficar segurando, é muito ruim, porque a gente vai no banheiro com pressa e a gente acaba deixando resíduo de xixi lá dentro. E bactéria ama xixi, porque o xixi tem água, tem açúcar, lá dentro da bexiga é quentinho e não tem luz. Então, tudo que bactéria ama para se proliferar. Então, quanto melhor a gente for no banheiro mais vezes fazer xixi, ter paciência para fazer xixi, não fazer xixi com pressa, esvaziar toda a bexiga, melhor. Então você sempre aconselha a fazer o xixi certinho, porque às vezes tem criança que prende, né? E fica, ela tá brincando e esquece de ir no banheiro. A almôndega é muito mais interessante do que ir no banheiro fazer Não xixi. é? Aí acaba, não, e segura o xixi. E a gente também, no dia a dia, na correria de trabalho, às vezes você fala, daqui a pouco eu vou. Então, A gente só vai quando tá apertado, né? quando tá apertado, tá no último, né? No último minuto. Doutora Polly, muito obrigada. Obrigada a você. É sempre importante trazermos assuntos relevantes para o tratamento, para a saúde, para as prevenções. E eu falo que é exponencial termos a importância do bom profissional para podermos falar sobre diversos assuntos. E você hoje trazendo um dos assuntos que acomete muito a população, principalmente as mulheres e as crianças. Exatamente. Obrigada pela Obrigada. oportunidade de trazer um pouquinho da minha especialidade, um pouquinho dos meus assuntos preferidos, para poder dividir aqui com vocês e fazer com que vocês acabem não indo parar no pronto-socorro. Com Infecção certeza, já urinária. tá, já anotou as dicas? Então bora. Se não, qual é a rede social? @Polly_nefropediatra. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, E até a querida. próxima. Até. E agora, vamos falar de autoestima e empoderamento, crescimento, sucesso. Olha, eu estive conhecendo o espaço da nossa colunista Vanessa Vieira e, claro, um pouquinho da trajetória dela para esse mercado que só cresce, o embelezamento do olhar e também da nossa beleza diária. Vem chegando na trilha do sucesso. Gente, faz um friozinho aqui em São Paulo e olha que eu vou dizer, logo já acontece o ressecamento da nossa pele, do nosso lábio. E hoje nós viemos no estúdio da nossa colunista Vanessa Vieira para falarmos não só dos procedimentos que vocês acompanharam aí no decorrer do programa em dia, do Hidragloss, limpeza de pele, nós vamos além. Eu quero conhecer um pouquinho da história de sucesso da Vanessa Vieira. Como será que ela entrou para esse mercado da beleza, onde tem um crescimento ainda mais aí na procura do embelezamento do olhar? E ela, melhor que ninguém, para contar um pouquinho para vocês aí de casa que gostaria até mesmo de entrar para esse mundo. Então, bora conhecer um pouquinho da história da Vanessa Vieira no Trilha de Sucesso de hoje? Vem comigo! E agora chegou aquele momento do nosso bate-papo, como eu falei para você aí de casa, esse friozinho, né, Van? Nossa, demais. E que delícia seu espaço, tava te devendo essa visita, né? Nossa, tava devendo, hein, Flávia? Agora... Menina, tô encantada com o espaço aqui do estúdio Vanessa Vieira. Para quem não lembra ou para quem não sabe ainda, Vanessa Vieira é uma das nossas colunistas, onde ela tem os melhores tratamentos aí para embelezar ainda mais o nosso olhar. Van, como que foi para você? Você sempre foi dessa área ou você começou a pensar assim, vou querer entrar pro mercado da beleza? Como que foi essa virada de chave para até você chegar ao sucesso e ter hoje o estúdio Vanessa Vieira? Então, é uma história muito boa de se contar, porque eu tinha muito medo, né? Porque, na verdade, antes de ser da área da beleza, eu era corretora de imóveis, já tive lojas de semijoias, mas nunca era o que eu queria no momento. Era algo assim, não era algo que me trazia alegria, eu não tinha me encontrado. Tá. E na área da beleza, eu comecei com um curso de dermaplane e fui atendendo modelos e falei, olha, é uma coisa que me motiva, me incentiva a querer sempre atender, fazer mais curso. E foi quando eu montei o estúdio, que vai fazer há 1 ano, porque há 4 anos eu tinha modelos, eu atendia assim em alguns lugares, né? Não era bem assim
dentro do estúdio que eu tenho hoje. Que seria um ponto fixo, né? Isso. Tá. Hoje eu tenho esse estúdio, que já vai fazer 1 ano que eu estou aqui, e eu estou super realizada. Eu adoro isso daqui. E então você, dentro desse percurso aí como corretora, até mesmo você mencionou, né, que você não havia se encontrado. E isso acontece muito na vida de muitas mulheres, né? E hoje você, além dos atendimentos da parte, né, que você falou que iniciou com o dermaplaning, que é um tratamento que a gente tem aí para pele. Pra pele, maravilhoso, né? Incrível. E aí você tem outros tratamentos. E quando que foi que você começou a se especializar, gente? Inclusive, ó, ela já ganhou o prêmio de destaque. Olha só como ela é maravilhosa. Participou até mesmo de cursos internacionais. Conta pra mim como que foi essa questão desse reconhecimento, desse crescimento, Van. Então, esse curso é um curso internacional, que a Raquel Guidalli, ela sempre vem, às vezes uma vez por ano ao Brasil, e ela nos proporciona esse curso, né? E é sensacional. Você poderia dar um spoiler do que você atende hoje aqui no estúdio? Então, nós atendemos dermaplane, hidragloss, micropigmentação de sobrancelhas, tem micropigmentação de lábios, né? E tem a Rena Lips também. Rena Lips, o que seria? Então, é uma rena labial, ela dura em torno de 3 dias, mais ou menos, né? Mas como se fosse uma cor dos lábios fixa por 3 dias. Às vezes você tem um evento para ir, algum Você lugar. vai ficar retocando os batons. Você não precisa ficar retocando, além de hidratar também, né, os lábios. É, porque agora com essa sensacional. época de inverno é uma ótima opção, né? É, porque às vezes a pessoa, ela não quer só, às vezes ela passa só o batom, mas ele não hidrata. Sim. E você fazendo sempre, né, e além dele dar uma corzinha, ele ainda vai hidratar. E é sensacional. Agora, Van, nós sabemos que todos os percursos, não só na área da beleza, como em qualquer outro segmento que a gente comece, que a gente inicie, que a gente até mesmo recomece, existem as dificuldades. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo. Claro. O que eu tenho para dizer para as mulheres na área da beleza é que é assim, para quem está começando, não desista. Porque eu comecei, tive medo e fui com medo mesmo. Então não desista e vai com medo mesmo. Te desejo todo o sucesso Ai, Flávia, do obrigada. mundo e foi um prazer imenso estar aqui hoje com você. E olha, acompanhe mais esse quadro tão maravilhoso que é o Na Trilha do Sucesso e seja você também o seu sucesso. Muito obrigada, viu, Van? Eu que agradeço. Até a próxima. Até. E continuando, claro, nesse crescimento do mercado da beleza, falando em autoestima, beleza, cuidados, você, profissional do embelezamento do olhar, você viu aí o estúdio da Vanessa Vieira, o crescimento e destaque, juntamente com toda a história dela de sucesso. E agora, falando em sucesso diretamente da Flórida para o programa Em Dia, eu estou aqui com a Viviane Thieme e ela vai contar um dos pontos principais para você que vai entrar nesse mercado. Qual é? Higiene, um local arejado. Então, bora lá com Viviane Thieme. Gente, voltamos com ela, Vivi Thieme, para falarmos de um dos assuntos super mega importantes, principalmente a você que está iniciando nessa carreira de lash designer. Uma carreira que vem crescendo a cada dia mais e trazendo técnicas inovadoras, né? E falando dentro disso, o quanto é importante a biossegurança dentro do seu espaço de atendimento, os riscos que podem causar, de repente, uma má higiene. Então, eu trouxe ela que entende do assunto, Vivi Thieme. Tudo bem? Sim, é um prazer estar aqui. Ah, A gente obrigada. poder compartilhar experiências, informações que são de extrema importância, Com né, na certeza. nossa área. Verdade, Vivi. Dentro disso, acho que no decorrer da sua carreira, você já deve ter ouvido falar ou deve ter conhecido alguém que já passou por algum desses pequenos espaços Intercorrências, sim. que as pessoas possam conhecer aí, como até mesmo onde a gente atende, atua para fazer a técnica do lash designer. É o quanto é importante a limpeza, a higiene. O que você pode falar para a gente dessa questão da biossegurança nesse segmento que você hoje atua, né? Sim, relacionada. A biossegurança, ela pode ter esses dois lados.
tanto da parte de cuidados com higiene, que envolve o espaço, né, que envolve você ter um ambiente sempre limpo, impactante para a cliente, e isso é muito importante. Tem que ser um ambiente em que a cliente chegue e ela sinta que aquele ambiente ele é seguro no sentido tanto da profissional, de ela ser uma profissional, né, uma profissional boa, uma profissional capacitada, quanto ela utilizar produtos de boa qualidade, ela utilizar produtos descartáveis, ela ter um ambiente extremamente limpo, porque um ambiente sujo, a gente não parece, mas às vezes você olha aquele chão sujo e aquilo, o ar, o pó, ele, né, ele levanta, ele sobe, né, isso. tem gente que não tem o ar-condicionado, tem o ventilador, enfim. Manter o ambiente limpo é de fundamental importância. Isso é um dos pontos da biossegurança, Tá. tá? E aí nós temos a parte que envolve o procedimento. Então, a parte que envolve o procedimento envolve os materiais, né? Então, nós temos os materiais que eles devem ser descartáveis, obviamente, Ok. né? Então, desde a escovinha que penteia os cílios, os cotonetes que a gente utiliza para fazer a higienização, tudo que a gente utiliza para fazer a higienização do olho antes, né, de realizar o procedimento, as pinças que elas devem ser esterilizadas, né, porque você utiliza a pinça, ela não é descartável, né, Sim, porém é o você não... único material que acho que acredito. Isso, um dos poucos materiais que Tá. realmente você de fato utiliza em todas as clientes, você tem o contato direto com o olho, né, Sim. então ela tem que de fato ser esterilizada. E, por exemplo, além desses cuidados, a questão do momento do vestimento dessa profissional é importante também, Muito importante, Flávia. Falo que a parte que a gente tem que se paramentar, né? paramentar. A gente Isso. não trabalha em hospital, mas eu falo que quando eu atendia só uma situação pontual, né? Tá. Essa parte de paramentar. Eu atendia, quando eu comecei a atender em casa, né? Na casa das clientes, e aí eu utilizava, né? Eu só não utilizava a luva, mas utilizava a touca, mas eu utilizava a luva, utilizava a máscara, em época de Covid também, né? E o filho de uma das clientes, ele ficou com medo, ele falou, mamãe, o que ela vai fazer? Por quê? Porque passa um ar. A criança se assustou por quê? Porque ela lembrou de um médico, de um hospital, enfim, que te passa o quê? Uma coisa limpa, uma coisa higiênica, uma coisa, né? Uma coisa Sim. correta. Então, isso é muito legal. Então, a parte de se paramentar, a gente utiliza as luvas, que é muito importante. Tem gente que tem alergia à luva. Então, o que eu falo? Você lava as mãos antes de realizar o procedimento ou você utiliza o álcool em gel. Sempre tem o álcool em gel. Ou no seu estúdio, ou na sua malinha, se você atende a domicílio, enfim. Então, isso você tem que colocar. O avental, ele é uma opção. Tá, aquele avental descartável, Sim. ou o próprio avental que a gente utiliza, que dentista utiliza, médico utiliza, enfim, esses aventais também ele passa uma autoridade, ele passa uma credibilidade para o profissional, né, para o cliente, perante o profissional. Então, assim, eu acho muito interessante isso também. Ele não é um paramento que você tem que utilizar, que seja obrigatório, que faça parte da biossegurança, porque o que vai fazer parte da biossegurança é o descartável, que você não é obrigado a utilizar, isso não vai te afetar. Porque você utiliza, você está com as suas mãos direta no olho da cliente. Então, o que de fato você precisa seriam as luvas, ou se você não utiliza as luvas, higienizar bem as luvas. As mãos, perdão. As mãos. E me fala uma coisa, Vivi, a questão, né, de cola. Nós sabemos que muitas pessoas até mesmo têm alergia, mas é um produto que você teria que ter um cuidado maior na hora que você for fazer o procedimento? É um assunto muito importante isso, Flávia. Muito. A cola é um dos produtos mais importantes que a gente tem que tomar muito cuidado com a extensão de cílios. Você vê cada caso, assim, absurdos, que você Demais. fala, meu Sim. Deus. Como uma profissional, eu falo assim, uma profissional, ela pode... Eu não tô falando de profissional, né, que iniciou na carreira agora, tem profissionais e profissionais. Eu já ouvi gente utilizar até super bonder, misturar super bonder. Gente, olha que Mentira. absurdo. Então, assim, a que ponto chegamos? Isso foge completamente, a gente tá falando nem de biossegurança, né? Isso daí Sim. tá muito além. Mas, assim, a cola, o que eu falo, assim, a cola, todo material, principalmente da importância de uma cola, ela tem que ter um registro. No caso, aqui no Brasil, seria o da Anvisa. Então, você consegue comprar a cola com registro da Anvisa, que são colas específicas que você pode utilizar no olho e que não vai, né, prejudicar a saúde ocular da cliente, né? Então, a cola é de extrema importância, não é ser de qualidade, ela tem que ser uma cola que seja registrada, tem o registro na Anvisa, ou se for nos Estados Unidos, no FDA, tá? Então, tem que ter esse registro, sim. E existe alguma diferença, por exemplo, em limpar, desinfetar esses materiais, né, que vocês utilizam para fazer o procedimento? Sim, na verdade, tanto material
quanto o ambiente em si, né? Eu falo que limpeza é o que a gente faz em casa no dia a dia. A limpeza, ela limpa o que é visível. Tá. Então, eu vou limpar essa mesa aqui, eu vou Ah. passar um paninho com água. Ele não vai desinfetar, mas ele vai limpar e você vai ver que não tem mais o pó. Então, ele limpou superficialmente. Ok. Né? O desinfetar, ele mata alguns micro-organismos, mas ele não mata 100%. É, porque tem ali, né? A gente sabe. Agora, o esterilizar é onde você mata 100%. É o que a gente precisa fazer. Então, assim, ou eu utilizo uma autoclava, no caso das pinças, Uhum. ou você pode esterilizar também com álcool acima de 70%. E me fala uma coisa, por exemplo, para até mesmo essa profissional que esteja iniciando nesse mercado, Vivi, você teve seu começo, né? Hoje, com uma carreira internacional, como que você pode orientar essa profissional que está começando? Você até falou do atendimento a domicílio, ou dentro da própria casa para iniciar, ou até mesmo a pessoa que já tem o seu espaço, o seu estúdio. Como que ela pode, o que é importante ela já ter logo de cara, que entra nessa questão até mesmo da biossegurança? Eu falo que a biossegurança, ela é algo muito fácil de você estar alinhada com ela no dia a dia. Então, assim, muitos profissionais deixam de lado e eu falo que é algo tão simples, né? Eu falo que é algo limpo. Você pensa em biossegurança, você pensa em higiene. Então, assim, se a profissional está iniciando agora, eu vou começar a atender na casa das clientes. Ok, você tem que ter o quê? Na sua bolsinha, você tem que ter o álcool em gel. Tá. Você pode Já vai anotando aí. Você tem que ter o álcool em gel, que é por causa das mãos. Você pode ter a luva para colocar para atender, né? Com as luvas. Aí você vai ter a máscara, tá? A máscara, ela não entra como principal paramento, tá? Então, assim, o álcool em gel vai ser o principal que ela vai ter que ter para atender na casa das Sempre. clientes, Tá. tá? Quando eu comecei, Viviane, passando como uma experiência para vocês, eu sempre utilizei a máscara. Eu acho isso assim, eu acho muito agradável, porque quando você trabalha, a gente está muito próximo. Até respirar, né? Em cima. Exatamente. Então, eu acho desagradável, por mais que você tenha uma respiração tranquila, você não está fazendo um trabalho muito pesado, a cliente, ela sente a sua respiração. Então, assim, eu falo que é uma dica minha como profissional, né? Vocês utilizarem máscara. Eu acho que isso tem clientes que às vezes reclamam, às vezes até como amigas você conversa. Ah, e nem às vezes precisa. fala sobre uma situação desconfortável. Aham. Fala, nossa, mas sabe, eu não gostei. Então, assim, eu acho que para não ter, eu falo que é uma coisa que só vai te agregar valor, só vai agregar qualidade no seu atendimento. Com Não certeza. tem uma máscara, né? Então, o álcool em gel, a luva, que eu acho bem legal, sempre ter, porque Sim. quando a cliente vê que você tem luva, elas olham, elas gostam, gente, não parece, mas faz muita diferença isso, Flávia. Faz Claro muita que diferença. faz. Você pega uma manicure que faz com... Eu dei uma aflição de ver elas fazendo a unha com a luva, mas eu acho extremamente higiênico. E né? é Então, importante isso. agora, para quem vai iniciar, para quem já tem a oportunidade de iniciar com espaço, com estúdio, que seja pequeno, manter o ambiente sempre limpo, 100% limpo, gente. Varrer todos os dias, passar um pano, deixar um ambiente com cheiro agradável, isso daí passa um ar de limpeza, tá? E ter todos os paramentos, que é a máscara, o álcool em gel, a luva, e é isso. E aí, por exemplo, você falou da pinça antes da gente finalizar, Muito importante. autoclave. Exatamente. E se ela não tiver condições de comprar um autoclave, ela tem como? O álcool, ela pode desinfetar com álcool. Com álcool. Com álcool 70% mais. Então já fica a dica, porque de repente a pessoa está começando. Sim, Não tem, exatamente. porque a gente sabe que o equipamento é um pouco. Exatamente. Né? O importante é você sempre desinfetar entre uma cliente e outra. Então sempre Exatamente. desinfetar. Então se você não tem autoclave, pega lá o alquinho, mais Exatamente. 70. Porque a pinça, só pontuando uma situação, a pinça ela não tem contato direto com o olho, a gente não rela, né? Então você faz somente o isolamento, né? Então, para quem não entende, então, os fios estão lá, então nós colocamos a pinça, nós fazemos somente o isolamento para poder acoplar os cílios, né? Os cílios que a gente está aqui, nos cílios natural da cliente. Então, a gente não tem o contato. Então, somente o alquinho em gel, você passando, ele já desinfeta, tira as bactérias de uma cliente e outra, não tem problema nenhum. Tá vendo, gente? Já anotou tudo? Eu já fico aqui. Ó. Quem já tá pronta para Celeste Designer, né? Bora, né? Vamos começar. E quem também estiver, já pega as dicas de quem entende. Eu já falei, ó, carreira internacional. Exato. Vivi, quero agradecer a sua vinda aqui mais Eu uma que vez no agradeço. Em Dia. Eu que agradeço pelo convite. Ai, Para que mim delícia, é uma honra sempre estar bom. aqui, podendo compartilhar toda a experiência, tudo que a gente tem. Eu acho muito legal isso, Com né? Eu certeza. acho que agrega muito. Eu acho que um dia eu comecei também, eu tinha N dúvidas.
né? Um dia a gente, se tiver oportunidade, nós vamos falar como que é trabalhar fora. Vamos trocar Eu ideias. quero saber como Sim. que é lá fora, eu quero saber do seu Vamos curso, marcar um dia eu quero especial. saber toda essa questão, até mesmo para os profissionais que depois queiram fazer um Sim. curso com ela. Gente, Exatamente, mas é uma olha. honra estar aqui. Flávia, obrigada pelo muito convite, obrigada, o programa em dia, amei. Flávia. Obrigada. Gente, eu vou ficando por aqui e continue ligadinhos aí, hein? E bora resgatar sua autoestima? Sabe com quem? Com a nossa colunista e psicanalista Tânia Araújo. Gente, hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que muitas das vezes estamos, ó, com a autoestima lá embaixo. Mulheres têm hormônio, têm TPM e tem fatores que também externos que contribuem para que cheguem até aquele nível de autoestima baixa, sabe? Mas eu trouxe ela, Tânia Araújo. Tudo bem? Tudo bem e você, meu Tudo amor? bem. Vamos falar, né, sobre essa tal da autoestima, né, que oscila tanto. Com certeza. O que é, na verdade, a verdadeira autoestima? Bom, eu entendo, tem outras pessoas que explicam de outra forma, a autoestima é a estima por si. Então, tem aquele dia que não tá legal, que a gente se olha e fala não está legal. Ok, sinta esse sentimento, trabalhe ele, mas não dá para ser assim todos os dias. Então, se você se arruma e busca que o outro te valide, olha, hoje está bonita, hoje está feia, hoje está gorda, está magra. Não é isso que a gente precisa olhar e falar assim, não, olhei agora aqui, está adequado, vou assim, né? Tem dias que não, que você está insegura, está com aquela, né, não está se sentindo bem, a autoestima está meio bagunçadinha aí, mas a estima por si tem que estar em alta. Então é aquela coisa assim, seja a sua maior fã, né? Você tem que ser fã de você, não adianta você esperar que alguém fale isso pra você. Afinal, mas o que parece ser autoestima e não é? Quando é tudo em excesso, né? Eu sempre falo que o excesso tem algo escondido aí. Então, muito excesso. Então, excesso de maquiagem demais, excesso de perfeição demais, esse perfeccionismo que não é sadio, não é saudável. Você vê que a pessoa precisa estar, o externo muito perfeito. Por dentro também tem coisas que a gente precisa olhar. Não está 100% adequado, porque é um exagero. A gente vê muito isso nas mudanças, né, de estética, que a gente fala muito, que você fala muito aqui. Muito excesso, então excesso de boca, excesso de bochecha, excesso de tudo em excesso. Obviamente, você vai olhar no espelho, tá linda, mas quando passou do linda, que você já não reconhece mais o outro, também já é um exagero. Não é uma autoestima saudável, não. E qual que é o impacto hoje, assim, na vida de uma pessoa que tem a autoestima baixa? O que isso pode acarretar para ela, né? É triste porque às vezes a pessoa ainda não identificou que esse é o problema. E aí ela fica buscando a validação. E aí acaba que não é só pro visual, é para tudo, né? Qualquer atividade que ela for fazer profissionalmente, ela não sente segura. Então, tudo é autoestima. Se eu não trabalhar isso dentro de mim, vai ficar faltando fora. Então, nas relações no trabalho, você está insegura, sempre acha que não está entregando o trabalho adequado, então o gestor pediu alguma coisa, você não faz direito, ou é o certo, mas você acha que ficou faltando, está sempre faltando, porque você não consegue. Ou na relação de marido e mulher, a gente se sente insegura, tem vários Exato. fatores, né? E claro que não é sempre que a gente está aí com a autoestima lá em cima, mas a gente pode buscar melhorar. Quando a gente fala do relacionamento homem e mulher é bem interessante, né? Porque se você já está em uma relação que a pessoa só critica o seu visual, você fica mais insegura ainda, né? Com certeza. Por isso que eu falo, gente, amor próprio sempre. Porque a autoestima está ligado de dentro para fora. Exatamente. Né? Tânia, qual que é o seu arroba? @tania.araujopsi. Tem então, que cuidar. bora lá resgatar a sua autoestima sempre. Senão, vem pro Beleza Revelada. Gente, falando em autoestima, eu fui resgatar a minha autoestima lá no consultório da doutora Vanessa Pieroni. Passei pelo procedimento mais queridinho agora do mercado, dos lasers, o famoso Etera. Confere aí. Conforme prometido, já estou aqui, hein? Estou aqui no consultório da doutora Vanessa Pieroni. O Bom Dia Saúde tá diferente. Daiane Dias esteve aqui
e me falou sobre o laser Etera. E vocês aí de casa acompanharam também a minha vinda ao consultório da doutora Vanessa recentemente, onde realizei o procedimento do laser Lavian. Porém, hoje, vocês aí de casa vão acompanhar comigo esse laser que é o boom do momento, é o queridinho aí que é o Etera, trazendo melhoras no gerenciamento do envelhecimento, rejuvenescimento de dentro para fora. E eu já estou aqui, já passei o anestésico, mas antes mesmo de nós iniciarmos o procedimento na real, vem aqui, doutora Vanessa, essa maravilhosa vai contar para você só um spoilerzinho, do laser, né? Sim. O Etérea é um laser mais potente, diferente do Lavian, por isso que agora a gente está trabalhando com ele aqui no consultório. E nós vamos usar 2 ponteiras na FLA. Uma bem intensa para rejuvenescimento dessa região de pálpebra, que a pálpebra da gente vai ficando bem fininha, Essas envelhece. marquinhas, né? Sabe essas Isso. marquinhas de expressão que a gente tem embaixo dos olhos? Essas ruguinhas, né? É muito difícil de sair com o Etera. O Etérea melhora demais, né? A gente vai fazer aí essa região e também nós vamos passar uma outra ponteira do Etérea que vai dar uma luminosidade na pele dela, remoção de manchas. Daqui a uns 3 dias ela já vai estar com aquele glow aí lindo. Lindíssimo. Então, bora acompanhar aí o passo a passo do laser Etera aqui comigo, com a Vanessa, tá bom? Vamos lá. Vai, fica com o olhinho bem fechado e bora lá. Depois a gente vai passar uma pomadinha, vai dar uma ardida e aí depois ela dá uma boa aliviada. Bom, agora, depois da primeira ponteira, que nós trabalhamos a região dos olhos e pescoço para um rejuvenescimento mais intenso, nós mudamos, estamos com uma outra ponteira que vai trabalhar bastante essa região de manchas da pele dela. Ele é muito bom para melasma, para manchas e para dar aquele efeito glow que a gente tanto gosta aí. Bom, todo laser é um meio de entregar medicamento para a pele. Então, nós vamos fazer isso nela. E esse medicamento aqui é uma mescla para clarear. Então, a gente vai colocar direto nas manchas, que a pele está bem aberta. Então, vamos lá. E cá já estou aqui, minha senhora. Gente, eu acho que realmente é um procedimento aí incrível, o laser. E vou contar pra vocês aí de casa, se vocês estão se perguntando, dói? Olha, no momento do procedimento eu não senti nada, Não. sabe, Van? Mas na hora que, principalmente a Termina, região do pescoço... veio eu o senti- ardor. Isso. É, e ele aí arde você entrou mesmo. com aquelas mesclas, enfim, pra nutrir ainda mais a pele, né? Sim, E me fala uma coisa, eu vou sentir que a minha pele fica áspera, alguma... vai ficar áspera, sim. Ela descama... Não levanta a pele, tá? Na maioria das vezes não. Tá. Né? Ele só vai ficando áspera, que é aquela célula morta, aquela camada de célula morta que Sim, vai indo Que embora. precisa sair, Que gente. precisa sair. Depois dá até para aplicar um peeling, depois de uns 10 dias eu gosto de entrar com um peeling para tirar tudo de uma vez. Vai deixar a pele bem linda e bem maravilhosa. Bem maravilhosa. Olha, e se você tiver dúvidas, a doutora Vanessa Pieroni tem as redes sociais, que está aí no cantinho da sua tela, mas fala pra gente o arroba. Doutora Vanessa Pieroni, Vanessa com W. E olha, acompanhe os próximos aí programa, que tem muitas novidades vindo por aí, né, Van? Muitas, muitas. Inclusive um Beleza Revelada aqui em São Bernardo. Aqui em São do Campo. Bernardo. Como eu havia dito, vamos fazer. Bora! Uhul! Gente, tchau! Bom, eu sei que é triste, mas o nosso programa de hoje está acabando. Mas não esqueça que todos os sábados de manhã nós temos esse encontro. Desejo a vocês um sábado com muitas alegrias, energias positivas, na presença de Deus, com muito amor a você, sua família
e uma semana mega abençoada. Um beijo e muito obrigada pela sua audiência mais especial. E até sábado que vem. Tchau, gente!